Estamos juntos? Deixa eu ver quem está aqui comigo, se está fazendo sentido esse conteúdo para essa galera linda que está aqui com a gente. Ai, que delícia, é muito bom ouvir isso, gente. Aqui, na característica, foi isso que eu disse, nós trazermos essas características impregnadas. As características nossas, se somadas com a da empresa, potencializar as características que temos, que se adequam à cultura da empresa, isso potencializa a nossa mensagem. Por exemplo, se você é uma pessoa mais dinâmica e você representa uma empresa mais dinâmica, utiliza isso como recurso da tua narrativa. E isso é a narrativa da composição, não é a narrativa somente de histórias. O teu modo, como que você coloca a sala, eu já vou falar sobre isso, não vou dar spoiler, uma coisa de cada vez. Verena, comunicação não violenta é fantástico, tá? Aliás, tem vários tipos de estudos de comunicação e formato de você adequá-la. Uma coisa que é muito importante quando você fala sobre comunicação é que você tem que passar por um crivo de criticidade. Isso aqui, essa regra da comunicação, ela é aderente ao ambiente onde eu estou? Essa regra de comunicação dentro da cultura interna que eu estou, ou com as pessoas que eu me relaciono, como que ela cabe aqui? A comunicação, ela é uma ferramenta muito, assim, são diversas ferramentas, mas é necessário saber utilizá-las. Às vezes, uma regra que é exposta de qualquer forma, por exemplo, é só você responder assim, você vai ser objetivo e não vai ser grosso. Se você der tanta ênfase aqui, essas regras, elas nos ajudam a ter um mapa, um norte de comunicação, mas existe sim a necessidade de você olhar se elas são aderentes à realidade. Nós que estamos aqui no Brasil, nós temos uma coisa maravilhosa, mas ao mesmo tempo desafiante, que é a questão das culturas. Hoje a gente trabalha em ambientes onde nós temos pessoas de diversos locais e com aspectos culturais de questão de relevância, princípios, respeito, formato de conexão diferenciados. Então, é muito importante essa leitura. E, aliás, eu super indico para vocês uma leitura de um texto do Rubem Alves, chamada Arte da Escutatória. Alguém já leu esse texto dele? Deixa eu ver aqui. Quando você fala, uma das coisas assim sobre a comunicação, ainda citando aquela questão, né, da comunicação não violenta, fantástico, fantástico. Mas todos os formatos e métodos de comunicação, eles precisam ter um passo anterior. Eu costumo dizer que a comunicação, ela não começa quando você fala, ela começa quando você ouve. O querido poeta brasileiro Rubem Alves, ele tem um texto onde ele fala assim: eu sempre vejo pessoas procurando cursos de oratória, como falar bem, como se comunicar bem, mas eu nunca vi uma pessoa procurando um curso de escutatória. Eu nunca vi as pessoas procurando a habilidade, buscando a habilidade de ouvir o outro. E quando você fala sobre a habilidade de ouvir o outro, não é somente a questão do que essa pessoa diz. Daí tem um outro escritor, poeta, cronista, só que ele é africano, Mia Couto, que ele fala, tudo é página. O comportamento da pessoa é uma página, né? Eu não lembro em qual livro tá, eu gosto muito dele, li muito ele, né? Hoje estou com outros autores, mas ele fala assim, tudo é página. A escolha da cor da roupa que a pessoa tá ali é algo a se ouvir, o jeito com que ela olha, o jeito com que ela se porta, o jeito com que ela fala. E para nós que trabalhamos com a linha de storytelling, entender essas nuances para poder acomodá-las, comportá-las e acolhê-las e direcioná-las para o objetivo correto, ela é essencial, tá? Exatamente, Manu. A Emanuele falando, a gente está tão preocupado em falar, tem até uma frase que ele fala assim, não ouça para responder, ouça para entender. E o Fernando Pessoa cita também num texto que ele fala que é muita arrogância
você não ouvir o outro, porque é sinal que você entende que o outro não tem nada para te oferecer. Essa questão da escutatória, da escutativa, como o Robson falou aqui, ela é o primeiro passo da comunicação sempre. Porque as narrativas a gente pode. As narrativas são como uma composição de quadros. Por mais que você fale uma mesma história em todos os treinamentos, elas podem ter aspectos diferentes para cada vez que você as conta. Não existe nada estático. Isso me apaixona no treinamento, porque cada experiência em sala, cada experiência em comunidade é uma. Tá fazendo sentido para vocês? Galera que está aqui, tá fazendo sentido? Nossa, quanto comentário legal, gente. Sim, a CNV traz muito disso, é fantástico. É isso aí. Muito bom. Essa questão do contar histórias, ela é 10 vezes mais poderosa do que os adjetivos. Quando você cria símbolos, quando você cria uma história e você evidencia através de uma narrativa, através de algo que aconteceu, você consegue tocar a pessoa não apenas na parte intelectual, mas você consegue atingir as emoções dela. As narrativas, elas têm esse potencial, porque você torna algo memorável a partir de tocar a alma do outro, a partir do fato de você fazer entender que aquelas coisas técnicas, às vezes que parecem grandes e complexas, elas têm um porquê. Você gera significado. Esse gerar significado, com certeza, ele nos ajuda muito. E aqui eu estou falando assim para vocês, olha, sempre que possível, conte uma história, né? Conte uma história, porque ela vai ajudar muito no seu treinamento. Mas muito cuidado com essa palavra. Eu amei essa frase do Guy Kawasaki, eu acho que é assim que fala o nome dele. Sempre conte histórias, elas são 10 vezes mais poderosas do que os adjetivos. No entanto, todavia, porém, a palavra sempre é uma palavra muito grande, né? Uma das coisas assim que a gente pode cometer um deslize quando a gente entende o poder das narrativas, o poder do storytelling, uma das coisas que quando a gente começa a perceber o poder que as narrativas têm dentro dos nossos propósitos, é querer utilizar demais. E quando você conta muitas histórias num período curto de tempo, você entra numa dificuldade, que é a questão da gestão de atenção. Existe a necessidade, quando uma pessoa... A questão do storytelling é você dar uma nuance, você entrega uma história e ela precisa ser acolhida. E quando existe um exagero de narrativas, as coisas se perdem. E esse exagero de narrativas, elas podem ser em diversos aspectos. Nesse momento, eu gostaria de ter com vocês na questão do contar de histórias. Se você é treinador ou representante de RH, você quer fortalecer uma mensagem, abre ali qual ponto desse período do dia eu quero focar a atenção dessa pessoa. E você conta uma história para reter a atenção. Não que não precise ter outras, mas as outras elas podem ser mais simples, elas podem ser mais leves. Mas uma delas tem que servir como um plano de fundo. Porque se você pega várias pequenas histórias achando que vai potencializar, muitas vezes acaba que a pessoa, você não retém a atenção da pessoa e a pessoa também não entende qual que é a importância, né? Para qual história deve ser dada a maior importância. Deixa eu ler aqui alguns comentários. Está fazendo sentido para vocês, gente? Aqui a Flávia está trazendo isso, né? Que existe um exagero. Esse exagero, ele é difícil, Flávia. O que eu costumo dar como uma sugestão para que isso não aconteça, tá? Eu acredito muito que você deve... Lembra que a gente falou agora há pouco sobre a questão das pessoas, da leitura? Quando você...
entra num ambiente, eu gostaria de fazer vocês pensarem comigo. Imagina que vocês estão numa sala e essas pessoas, elas adentram essa sala pela primeira vez. É o primeiro treinamento delas com relação à nova profissão. Então, é o primeiro contato depois do RH, né? A partir do treinamento. Vocês conseguem me dizer uma característica, uma emoção que essa pessoa está sentindo nesse momento? Como que essa pessoa está se sentindo no primeiro dia de treinamento para uma função na empresa? É a primeira vez que ela entra, ela se arrumou, ela usou um transporte público, ou ela pegou o carro, ou ela pegou a moto, ou ela foi andando, ela se locomoveu até um ambiente onde vai começar uma nova parte da vida dela. Com ansiedade, nervosa, ansiosa, ok? Então, nós temos aqui, ó, medo. Você está pegando uma pessoa que, de repente, ela está com o emocional dela, você não sabe o que isso está representando na vida dela. Euforia, angústia pelo incerto. Olha a possibilidade de emoção. Como que a gente trabalha essa emoção? No primeiro dia de treinamento, você vai ter que acolher essa pessoa. Então, a primeira história que você pode contar, talvez não seja a sua logo de início, mas você pode iniciar a contar essa história a partir do ambiente onde você vai recebê-la, a pontualidade com que você vai atendê-la. E daí você pode contar um pouco de si, mas sempre com o plano de fundo da história. Sempre quando você vai utilizar o storytelling, é muito importante você identificar qual momento a pessoa está. Por exemplo, se você vai oferecer um treinamento técnico onde precisa-se de muita atenção, vamos jogar primeiro o conteúdo principal para o período da manhã e retomá-lo no começo da tarde para a gente conseguir ter uma verificação em 2 etapas? Vamos trabalhar a gestão de atenção das histórias como? Como que a gente pode retomá-las em determinado momento para potencializar o que foi dito anteriormente? Então, quando você fala sobre storytelling no meio corporativo, além desse cuidado de pegar essas nuances da empresa, somá-las e entregar para eles com todo o cuidado, porque, como eu disse, são pessoas diferentes. A leitura tem que ser simples, tem que ser fluida. Tratar ela com focos maiores, não com pequenas histórias. Até 2, 3 histórias durante um treinamento é interessante, desde que elas se conectem e façam sentido, não histórias soltas, tá? Tá fazendo sentido para vocês, gente? Ao onboarding exatamente, Robson. O storytelling é fantástico nessa acolhida. Não tem como. Quando você fala das narrativas, é uma das maiores formas de acolhimento para a pessoa que está chegando. E é muito engraçado, porque quem vivencia isso vê ali que depois, mesmo depois que o treinamento acaba, você ainda continua sendo referência de cuidado, muitas vezes. E aí é um outro assunto que exigiria uma outra pauta, mas as histórias, elas têm uma característica de conectar tão grande, tão profunda, que muitas vezes, mesmo depois do treinamento, as pessoas continuam te vendo como uma referência de cuidado. É muito comum, não sei se com vocês acontece, se for, coloca um euzinho aí na tela, mas às vezes termina o treinamento, você oferta ali as instruções, você caminha essa chegada do colaborador, e depois, se ele precisa de alguma coisa, depois de 2 semanas, ele chega até você. Ou ele volta para contar a experiência dele, ou ele diz que algo mudou a respeito da interação dele com a empresa a partir da sua interação. Aconteceram já com vocês? Quem já aconteceu, diz um oi aí, eu. Pessoal, vou correr aqui, porque eu gosto de falar. Eu vou dar umas dicas bem rápidas aqui para vocês, tá bom? Vamos falar sobre os bastidores. Bem papum aqui para vocês, para a gente fechar pelo menos aqui com uma linha de dicas práticas. Os bastidores são extremamente importantes. Amplie a sua percepção. O teu conteúdo vai gerar o que e em quem. Entenda as pontas da empresa aonde a tua fala vai atingir.
Por exemplo, qual que é o comportamento que as pessoas chegam, com qual comportamento depois do seu treinamento as pessoas chegam? Elas estão sendo pontuais? Como que está a questão da técnica? Está sendo aplicado? Amplie a tua percepção. Não trate o seu núcleo, a sua tarefa, como se ela fosse reduzida a somente aquele espaço e tempo, tá? Observe todos os respingos que as tuas narrativas oferecem para o colaborador. Isso é extremamente importante. Coloque um espaço de acolhimento. Faça com que as pessoas se sintam confortáveis com quem elas são, com a história delas e com a empresa. E crie um ambiente de respeito mútuo, tá? Aqui, muito cuidado para quem trabalha com histórias. Dependendo da maneira com que você a cita, é muito perigoso você abrir um espaço para que as pessoas comentem algo muito pessoais dela. Toma muito cuidado com isso. Ambiente corporativo, por mais que esteja dentro de um espaço muito acolhedor, ele exige privacidade. E então toma bastante cuidado para que esse acolhimento aconteça, mas não faça perguntas que possam vir levar a pessoa a falar algo muito pessoal, porque às vezes a pessoa ela está ali dentro e isso depois pode impactá-la de alguma forma. Mas que esse espaço seja acolhedor, de cuidado e que, principalmente de respeito. Costure histórias. Se for possível, iniciar essa história e reproduzi-la durante todo o treinamento, isso é maravilhoso. Se você puder ter uma frase que represente a empresa e que possa ser contextualizada e colocada a nível de conexão e de relacionamentos, e você puder costurá-la durante o processo de interação, é perfeito, tá bom? Essa questão do retomar, esse repetir de modos diferentes, esse trazer uma perspectiva, focar e sempre fortalecê-la, isso é uma mega de uma ferramenta. E por último, gente, encante. Tem uma frase do Austin Kleon, do Roube como artista, que ele fala assim: seja uma boa pessoa, porque o mundo é uma cidade pequena. Eu acho isso fantástico. Algo que antecede a nossa profissão é quem nós somos. E para quem narra histórias, ser é muito importante. Você estar bem, você cuidar de você cuidar das suas emoções, do teu intelecto, estar ali ciente da tua importância, da relevância do que você faz, buscar esse crescimento é fantástico. Então, assim, a minha dica é encante no sentido de que seja um ser humano falando para um ser humano. Quando você entende isso, você vai criar uma linha de storytelling capaz de acolher, proporcionar conhecimento, caminhar junto.